Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Neste dia, eu gostaria de estar compartilhando algo que todos nós já sabemos, conhecemos muito bem, porém não colocamos em prática na nossa vida cristã. Muitas das vezes nós agimos por nós mesmos. A palavra do Senhor fala que nós devemos ser a luz do mundo, o sol da terra, porque nós somos a imagem do Criador. Mas o mundo, que nós estamos vivendo hoje, há tantas coisas que estão acontecendo e nós não sabemos muitas das vezes como agir, o que falar, como pensar, o que pensar, que não nos tira da presença de Deus. Porque se nós pararmos para atentar em uma situação, quando nós chamamos a atenção do nosso filho porque fez alguma coisa ou falou alguma coisa que não é certa e você quer o corrigir. E muitas vezes a gente não para chamar, para corrigir com atenção, com carinho, com amor. E a gente não age como o Senhor fala para nós agirmos. Nós temos que ser como Jesus. Quando Jesus estava aqui na terra, ele mostrou tudo, ele agia, ele falava, ele demonstrava tudo o que ele queria que nós fizéssemos, Tudo o que ele realmente quer que cada um de nós façamos, que é ser como ele. Então, por esses dias eu tenho pensado sobre isso. Nós sabemos disso, que nós temos que ser a imagem semelhante de Cristo na terra. Porque Jesus ele veio à terra trazer isso para nós. Quando ele foi crucificado, quando ele foi humilhado, quando muitos debocharam, criticaram, disseram que ele não era Deus, E ele, como ele se manteve, com qual serenidade, com qual mansidão, com qual domínio próprio. Meus irmãos, eu gostaria que neste dia eu abrisse a visão de vocês, a mente de vocês, para esta realidade. Somos cristãos. Será que nós realmente estamos vivendo como cristãos aqui na terra? Ou nós estamos olhando o nosso próximo, aquele próximo que rouba, mata, aquele que tem pensamentos contrários ao caráter de Deus, a uma vida cristã? Nós estamos nos assemelhando a quem? Aos nossos governadores, aos nossos políticos, àquele ator e atriz na televisão que gostamos? A quem nós estamos realmente se assemelhando? Hoje em dia, tudo está mudado. O que é certo agora é errado. E o que é errado é certo. Infelizmente, estamos vivendo uma decadência e é bíblico, Nós sabemos que isso é bíblico, porém, os cristãos têm que se atentar a isto. Não devemos nos permitir sermos como o mundo. Temos que ter Jesus como nosso exemplo, em todo o tempo. Jesus, quando ele esteve aqui à terra, ele veio mostrar o amor. Ele mostrou o amor por mulheres que antigamente eram o quê? Desprezada. A mulher era considerada como um objeto. Jesus e não podia ser falar com uma mulher naquela época nas ruas, que era imoralidade. E Jesus mostrou amor. Também quando trouxeram a prostituta para que Jesus julgasse, vários homens ali, e Jesus falou assim: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ele usou com amor, ele usou mostrando para nós o amor dele. E é dessa forma que temos que também viver. Muitas das vezes julgamos o nosso próximo, criticamos, às vezes, um noticiário na televisão. Nós não sabemos, hoje em dia, as mídias estão trazendo tantas conversas, tantas notícias que muitas das vezes não são verdades. E nós estamos ali ouvindo, assimilando aquilo e julgando o nosso próximo. Deus nos ensina a amar. Se nós não podemos fazer nada pelo nosso próximo, o que a gente deve fazer? Orar. Essa é a arma do crente. Jesus também foi paciente. Jesus foi paciente. Imagine só.
Ele esperando a sua morte na cruz. Ele se deu para a morte na cruz. Ele morreu por nós. Ele pensou, ele foi paciente. Imagina se nós tivéssemos então no lugar dele. Ele veio por um propósito, que era assim, morrer por nós. Mas ele foi paciente. Ele não se desesperou. Ele sabia qual missão que ele veio. E ele tinha que ir até o fim. Bondoso, misericordioso. Jesus é misericordioso. Calmo, amigo. Muitas das vezes hoje em dia a gente não quer nem... Um amigo liga pra gente, às vezes uma pessoa liga pra gente, a gente quer... precisando de uma palavra, precisando conversar. E o que a gente muitas das vezes faz, né? Dá atenção o mais rápido possível para que ele desligue. Será que essa é a vontade de Deus? Nós temos que ser sensíveis às coisas que estão ao nosso redor. Por quê? Às vezes a pessoa que te ligou, Deus quer usar você para abençoar essa pessoa. Vamos ser mais amigo. Vamos ser mais misericordioso. Eu listei algumas características, alguns adjetivos de Deus, de Jesus aqui. E como ele agiu na terra, né? Eu fiz isso por quê? Porque é assim que eu quero viver também. Quando eu fizer alguma coisa e eu notar que aquilo não é como Jesus faria, eu vou parar e vou perguntar para mim mesma. Se fosse Jesus, como ele faria, como ele agiria, como ele falaria? Irmãos, não é simples esse pensamento. Nós temos que mudar os nossos comportamentos. Nós temos que viver verdadeiramente como cristãos. E aqui eu ainda coloquei, o Senhor Jesus é fiel. Jesus foi fiel aos seus propósitos. Jesus foi fiel a Deus, ao seu Pai. Deus é fiel ao seu povo. E nós também temos que ser. Jesus é justo. Ele é amor, mas também é justiça. Ele é justo porque ele sabe como olhar para nós, porque ele nos conhece dentro do nosso interior, porque ele próprio nos fez. Ajudador. Ele orava sem cessar. Se nós pegarmos a palavra de Deus para olhar quantas vezes Jesus se deixava, né, só para ir orar, para buscar, né, a Deus, então nós temos que orar sem cessar. A nossa oração é a arma. A nossa arma é a oração. Persista o alvo para o que ele veio aqui na terra. Ele persistia. Ele não desviava do alvo pelo qual ele veio aqui na terra. E cada um de nós também temos um alvo. Não viemos aqui à toa. Vamos descobrir cada alvo, cada determinação, cada propósito que cada um de nós temos. E vamos cumprir esse propósito. Jesus não pecou. Sim, Jesus era Deus, mas ele também veio 100% homem, 100% Deus. Veio nos mostrar que a parte dele humana tem o domínio sobre ele. Não precisamos ficar pecando, né, e colocando às vezes a culpa em várias situações. Nós temos a capacidade de pensarmos que aquilo que nós fazemos e não agrada a Deus é um pecado. Se nós pegarmos a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, Deus vai estar falando conosco como devemos viver, como devemos agir. Então, o pecado nos distancia de Deus. O pecado nos leva à decadência humana. Jesus resistiu o diabo.
Jesus no deserto ficou lá e o diabo o tentou. E mesmo assim, Jesus resistiu. Devemos resistir aos nossos adversários. Por muitas das vezes, pode parecer para nós difícil. Mas nós temos que usar as armas a qual o Senhor nos deu, que é a oração, que é a busca da palavra, a busca do conhecimento e a sabedoria em Cristo Jesus. Resistir o diabo, ele fugirá de vós, assim como o Senhor Jesus fez. Jesus tinha tranquilidade, Jesus era tranquilo. Muitas das vezes ele conversava com o povo, com seus discípulos. Perguntas eram feitas a Jesus, até mesmo para discordar daquilo que ele trazia ao povo. Mas mesmo o Senhor Jesus, na tranquilidade, no amor, ele explicava tudo conforme deveria ser, para que as pessoas pudessem entender. Jesus é alegre, Jesus é feliz. Não devemos ficar guardando infelicidades, tristezas nos nossos corações. Devemos ser alegres, como Jesus foi alegre, como Jesus é alegre, como foi ele aqui na terra e como ele é nos céus. Jesus é alegre, Jesus é feliz. Mesmo por todas as coisas que têm acontecido, Jesus também muitas das vezes olha para a terra e se sente, nossa, o meu povo está vivendo daquele jeito, está agindo daquele jeito. E realmente, mas mesmo assim não faz com que a felicidade do Senhor, a tristeza do Senhor venha sobre ele. Porque a alegria do Senhor é muito maior. Coloque no coração, nos seus corações, a alegria, a felicidade. E aonde é a nossa alegria? E aonde é a nossa felicidade? É com Cristo Jesus. Uma vida com Cristo. Por mais que venham as dificuldades e as lutas. Porque a palavra de Deus diz, o Senhor nos diz que nós teremos lutas e aflições, mas tem bom ânimo porque Ele venceu a morte. Então, sabemos que vão existir as dificuldades. Os problemas virão, porém a nossa alegria está em Cristo. Devemos confiar nisso. Jesus buscava estar próximo de Deus. Jesus, sendo filho, ele sabia que sem a presença do Pai ele não seria forte. E nós temos que estar 100% próximos ao Pai, ao nosso Criador. Buscar a face de Deus a todo instante. Porque assim nós seremos mais fortes para enfrentar as dificuldades deste mundo. Não permita que as suas visões, seus pensamentos, não permita que Satanás, muitas das vezes, encobra a sua visão, para que você não veja os propósitos de Deus. Para que você olhe para o mundo e veja as alternativas para os seus problemas. Ou muitas das vezes acham que através de bebidas, drogas, ou vivem em prostituição para encontrar felicidade, talvez tentando encontrar felicidade em alguém, aí se aproxima de um, não dá certo, de outro não dá certo, procurando felicidade em lugares errados. Peça a Deus sabedoria, não permita que Satanás lhe ofereça pratos neste mundo. Jesus tem o melhor para te dar. Jesus é o nosso melhor. Jesus é a nossa alegria, a nossa força e a nossa esperança. Não busque em coisas que você acha que você está vendo e são visíveis aos seus olhos. As coisas de Deus é sobrenatural. Então você tem que viver no Espírito para viver em Cristo. Jesus é humilde. Jesus é humilde, ele veio à terra com humildade, ele veio mostrar a humildade que nós devemos ter. Não a humildade de ser, mas sim a humildade. O Senhor é Rei dos Reis, o Senhor é dono do ouro e da prata. E o que ele veio nos falar através disso? Ele veio
numa família humilde. Sua mãe, né, dona do lar, seu pai carpinteiro. E ele nasceu numa manjedoura, onde havia animais, no estábulo, né, onde havia vários animais. Mostrar que nada disso vale se nós não estivermos em Cristo. Não vale nossa casa, nosso carro, nossos bens materiais, se não estivermos em Cristo. Temos que ser humilde, mostrar humildade. Você pode ter muitos bens materiais, mas você nunca pode ser arrogante. Você pode usar o que você tem de bom para ajudar os outros. Ser humilde é ser como Jesus. Jesus ama a Deus sobre tudo. Jesus mostrou o amor a Ele em todos os momentos na sua caminhada aqui na terra. Jesus mostrou o amor que Ele tinha pelo Pai. Nunca desviou do seu propósito. E nós? O que nós estamos fazendo? Vamos pensar sobre isso. Jesus está voltando e precisamos estar vestidos com vestes brancas para que possamos, naquele grande dia, subir aos céus e morar eternamente com nosso Jesus Cristo. Era grato a Deus por tudo. Jesus foi grato a Deus por tudo que aconteceu com Ele naquela cruz. Muitas das vezes acontecem coisas na nossa vida e a gente quer reclamar, a gente quer questionar. Vamos ser gratos, meus irmãos. Vamos ser gratos por tudo. Porque a partir do momento que você é grato a Deus pelas coisas que você tem hoje, Deus, Ele abençoa a sua vida. E Ele percebe que você é grato, então Deus vai acrescentando mais a sua vida. Porque o que Deus nos dá é porque Ele sabe que é necessário. E muitas das vezes que a gente não tem porque a gente não está sendo grato às coisas que Deus tem nos dado. Vamos ser mais gratos, como Jesus assim nos ensinou. Jesus tinha os pensamentos puros. Pensamentos puros. Hoje em dia nós temos tantas coisas, vemos tantas coisas na televisão, saímos para trabalhar, tantas coisas, né, nos vêm ao ouvido. E nós permitimos a nossa mente estar o quê? 24 horas está trabalhando. E nós temos que peneirar os nossos pensamentos. Pensar as coisas que procedem de Deus. Coisas boas, não coisas ruins. Para que elas não se vão. Para que os pensamentos não entrem no coração e façam morada. Temos que ser como Jesus. Ter pensamentos puros. Coração quebrantado. Ele tem sabedoria. E se você quer também sabedoria, peça a Deus, porque Ele é o dono da sabedoria. Cuidadoso em tudo que fazia. Jesus, Ele articulava tudo com detalhes, o que Ele iria fazer, o que Ele iria falar. E assim que devemos ser também. Não devemos sair fazendo por nós mesmos. Não devemos sair batendo de porta em porta. Ou como aquele ditado diz, bater em ponta de faca, dar murro em ponta de faca. Nós temos que parar e pensar. Não vamos agir inconscientemente. Não vamos agir negligentemente. Vamos ter a sabedoria de Deus. Vamos buscar a sabedoria em Deus. O que neste mundo, na Terra, está acontecendo, né? Devido a essa pandemia, Deus está permitindo tudo. Deus não sai do controle. Deus não sai do controle de nada. É permissão de Deus para que muitos se arrependam. Os espirituais vão entender. Jesus permite as coisas loucas deste mundo para fazer com que as pessoas entendam, muitas das vezes, os seus propósitos. Deus permite tudo, por mais que doe o nosso coração. Mas Deus sabe o que é melhor para nós. Sabemos que uma vida, nós humanos,
Sabemos que uma vida, né, na terra, né, o nosso parente ali vivo, é importante. Mas nós não sabemos o futuro dele. Não sabemos o que vai acontecer com ele no amanhã. Se ele vai se desviar, se ele vai viver no pecado, se ele não vai ter a vida eterna. Então, muitas das vezes, Deus tira ele da terra, leva para morar com ele, porque ele não terá uma outra oportunidade. Então, vamos ter sabedoria, vamos buscar em Cristo o amor, a consciência. Tudo que está acontecendo na terra está muito complicado, está muito difícil. Nós temos que viver em oração. Jesus está dizendo que é necessário, que tudo isso é necessário. Por mais que triste que seja, é necessário para que muitos se salvem. Muitos estão se achando donos de si mesmos, que tudo pode resolver. Muitos estão achando que são os próprios deuses da sua vida. Esqueceram do Criador. Esqueceram do nosso Deus que está no céu. Muitos estão resolvendo seus problemas por eles mesmos. Se alguém então pisa no seu calo, ele faz justiça com as próprias mãos. Ele não clama a Deus, ele não busca a Deus a solução. Muitos indivíduos estão procurando fazer justiça com as próprias mãos. Muitas pessoas gananciosas, nós vemos nossos governantes, nossos políticos, estão pensando em si mesmos, não no bem comum, mas sim em si mesmos. E a população, os menos favorecidos, não importa. E Jesus está triste com essa circunstância na terra, triste com que isso está acontecendo no mundo. As pessoas estão se distanciando do Criador. Então é necessário, Deus está permitindo os poderosos, os nossos governantes, fazer essas leis. Deus está permitindo essas leis. Lembre-se, meu irmão, Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Deus permite as coisas, porque nós temos livre-arbítrio. Deus permite, mas Deus não saiu do controle. Deus está permitindo essas leis. Hoje, nós estamos em lockdown, maioria das cidades. Muitas pessoas revoltadas, pessoas que pensam assim, esta justiça, esses governadores políticos não vão tirar o meu direito de ir e vir. Mas a justiça, os policiais, né, os policiais, a nossa justiça, está a favor dos nossos políticos dessa lei. Eles estão para fazer se cumprir a lei. Muitos estão revoltados, muitos estão se sentindo agora imponentes, sentindo coagidos. Não sabem mais o que fazer. Então essa é a hora em que Deus vai entrar. Quando todos começarem a olhar para Deus, vão ver que eles mesmos não conseguem fazer justiça ou fazer a diferença. Então Jesus, eles vão começar a olhar para Jesus, vão se lembrar de Jesus. E então Jesus vai começar a agir. Porque pode muitos pensarem assim, mas Jesus não está nesse meio. Sim, Jesus está no controle de tudo. Deus está permitindo os gananciosos, os poderosos agir dessa forma. Mas para o nosso bem. Para que muitos que não estão ainda numa vida com Deus possam se achegar mais a Deus. Possa ver que esta batalha, ela não é vencida pela força, mas sim pela oração e uma vida com Deus. É quando nós venhamos nos humilhar na presença de Deus. O nosso coração seja quebrantado na presença de Deus. E nós entendemos que é só em Cristo podemos vencer todas as batalhas. Amém, meu irmão, minha irmã? Eu agradeço por vocês assistirem esse áudio, esse vídeo. O meu desejo nesse meu canal é falar de Deus, é falar do amor de Deus, porque Deus é tudo para nós. E um dia nós moraremos com Ele, eu e você. Amém? Fiquem com Deus,
Que Deus abençoe a semana de vocês, abençoe esse dia, em nome de Jesus.